Oi, pessoal. Boa noite. Vamos esperar aqui entrar. Nani Brito, seja bem-vinda. Patrícia. Estamos esperando um pouquinho as pessoas entrarem para a gente falar de um tema muito especial. Vai nos ajudar bastante nesse processo, né? Comer escondido. Depois vocês vão me falando, olha, você que está entrando, já por favor, já começa a mandar essa live para outras pessoas, esse link, tá? Para que a gente possa, boa noite Patrícia, para que a gente possa ter mais pessoas para aproveitar isso aqui, que eu queria que vocês pudessem também confraternizar comigo, poder entrar em contato, falar um pouco sobre as experiências de vocês, sabe? Isso vai ser muito importante na noite de hoje. Então vamos esperar um pouquinho. Andressa, seja bem-vinda. Casanova, seja bem-vinda. Denise, vamos entrando, gente. Vamos dando uma boa noite aí, todo mundo que entrar, dá um alô, tá? Veja se o som está bom para vocês. Que hoje nós vamos falar de comer escondido, vamos falar um pouco da compreensão do que é isso, se tem algum tipo de intervenção, como é que é o acolhimento profissional, qual que é a importância do psicólogo no desenvolvimento desse trabalho para que o paciente possa compreender que ele tem uma doença incurável, né? Isso vai ser muito bom para nós. Primeiramente eu queria saber de vocês conhecem alguém? Coloca aí para mim. Se vocês conhecem, se vocês já passaram por isso, por esse processo, né, por essa experiência de comer escondido. Oi, Dai, tudo bem? Seja bem-vinda, querida. Depois você também pode contribuir muito com a tua experiência aí conosco. Acho que vai ser muito bom. Fica aí conosco que vai ser bom, porque você tem uma... Tá? Então, se você puder, principalmente você, Dai, se puder mandar essa live para outras pessoas, vai ser maravilhoso. Tá? Então, nós vamos abordar alguns tópicos que vai ser entendendo o comportamento escondido, né? Se não der tempo de nós tratarmos tudo isso numa live só, nós vamos fazer isso em 2, 3, em quantas forem possíveis, para que isso possa ficar bem entendido, para que as pessoas possam ter consciência de tudo isso. Mesmo porque hoje as pessoas, o obeso muitas vezes ele tem que carregar uma bandeira, e depois que ele abre mão dela, as pessoas ficam jogando pedra, né? Vocês têm visto aí esses influencers que estão aí na mídia, quando eles percebem que a obesidade é uma doença incurável, que por uma questão de saúde, de manter a vida, eles precisam mudar o comportamento, ou fazendo uma cirurgia, ou fazendo uma dieta, eles perdem peso, mas a sociedade, ela massacra o indivíduo. Por quê? Porque ele carregava uma bandeira, e essa bandeira representa muitas outras pessoas que ainda não compreenderam isso, não compreenderam que a obesidade é uma doença incurável. Então, quando as pessoas começam a ter esse entendimento, que não é falta não é o indivíduo não ter, ser cara de pau, não ter vergonha, sabe, o indivíduo não ter força de vontade, né, que é o que o senso comum diz muito, você não tem força de vontade. Não é nada disso. Não é nada disso. É que a obesidade agora, né, depois de algum tempo, ela está sendo encarada, sendo olhada, realmente a ciência traz toda essa compreensão que a obesidade é uma doença incurável. E é preciso tratamento para estancar, né, esse grande movimento. Nós costumamos dizer, quando você corta as unhas, corta os cabelos, eles crescem, né? Esse é o movimento, crescem automaticamente. A obesidade é isso. Se você não corta, se você não poda, ela vai tomando proporções até que o indivíduo... E é engraçado, né, pessoal? A nossa pele... Já pensou? Ela tem uma elasticidade incrível que ela vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo. Né? É interessante isso, né?
A Irene Nogueira enviou uma solicitação. Tá, daqui a pouquinho eu abro para que você possa falar um pouquinho da tua experiência, tá bom? Então, tem causas o comer escondido, né? Como é que se rompe esse silêncio em busca de ajuda? Como é que o indivíduo, como é que ele percebe que ele está comendo escondido? Qual que é a importância do acolhimento profissional, né? A história de superação, eu queria que vocês que estivessem aqui pudessem entrar em contato, se você tem uma história de superação em relação a isso, você conhece pessoas, depois eu queria abrir um espaço para que você pudesse falar sobre isso, né? Eu queria que alguém pudesse me falar aqui, que eu vou ler, o que é para você comer escondido. Qual que é esse conceito? Qual que é essa definição do comer escondido? Você pode me dizer, tá bom, comer escondido, mas de que maneira? Você já passou por isso? Já passou por essa experiência? Irene, Eliane Pires, quem quiser comentar aqui, e Carol, que entrou agora, nós estamos falando sobre comer escondido. Quem que quer comentar? Quem que quer deixar aqui para nós essa experiência? Então, esse nome ele já diz, né? Comer escondido. É um ato de consumir uma comida de uma forma secreta, de uma forma que as pessoas não vejam. Mas por que o indivíduo faz isso? Porque na maioria das vezes está associado a uma vergonha que o indivíduo tem, ou então a uma culpa. Agora, de onde vem isso? Né? Que emoções que estão envolvidas nisso? Né? Então, está envolvido a questão da ansiedade, do estresse, né? que faz com que o indivíduo possa se esconder. Está envolvido a questão da ansiedade, né? Em relação à comida. Então, faz com que o indivíduo possa comer escondido. Agora, isso é uma forma de transtorno? O que é um transtorno? Transtorno é tudo aquilo que faz com que você altere o teu estado de comportamento e você não consegue se conter, você não consegue esconder mais das pessoas. Então, a partir do momento que você percebe que você tem que se retirar, você está transtornado. E isso tem uma importância de compreensão em relação a isso. Por quê? Porque nós precisamos entender que comer escondido, ele precisa de apoio, precisa de ajuda para superar esses hábitos. Então, o comer escondido é comer de uma forma secreta, de uma forma que você não deixa que ninguém veja. Por quê? Porque você está envolto numa culpa, você está envolto numa vergonha. Você já percebeu. Por quê? Porque às vezes você chega numa festa e você começa a comer. Às vezes o indivíduo chega numa festa, ele fica próximo de um lugar onde tem comida, né? Olha, a Patrícia está falando assim, é comer distante do julgamento. Exatamente, comer distante do julgamento. Por quê? Porque o indivíduo ele já não aguenta mais. E ele está sempre atrás da comida. Ele chega numa festa, ele senta na mesa, senta perto da comida, né? Então, o que interessa é a comida. Então, ele está num processo de que ele não tem mais parâmetros para aquilo, ele não tem mais como se conter. E ali passa a ser um transtorno. E como as pessoas percebem, né? Ainda mais pelo volume, pela forma com que a pessoa come, porque você, quando está nesse processo, você perde até a capacidade de comer educadamente. Você já não fecha mais a boca, você já não degusta os alimentos, você só engole. O que importa é que o alimento ele está suprindo outras coisas, você está se alimentando por outras coisas. Agora, quais são os fatores psicológicos e emocionais que são envolvidos nisso? O indivíduo ele tem baixa autoestima. Se ele come escondido, ele já não tem uma condição de se impor, de ser a pessoa que ele gostaria de ser. Então, é um comportamento que leva que o indivíduo ele tem um sentimento de
inadequação. Ele não cabe mais nos lugares, então o indivíduo passa a ter baixa autoestima, né? Ele tem ansiedade, tem depressão. Por quê? Porque isso tudo contribui para esse comportamento de comer escondido, né? É uma forma dele lidar com esses sentimentos. Ele fica ansioso, ele fica de uma forma que faz com que ele, puxa, primeiro ele vai pensar na comida, vai pensar no que tem, sabe? Depois, você já percebeu uma coisa? Quando está se fazendo um churrasco, então está se comprando as coisas, a gente sempre tem um olho maior que a barriga. A gente sempre compra mais. Por quê? Porque naquele primeiro momento, todo mundo, todas as pessoas, elas têm um sentimento de que aquilo não vai dar, é muita gente. Depois você começa a comer, você percebe que você olhou com os olhos, né? E os olhos eram maior do que a barriga, né? O olho maior que a barriga. Então você percebe que você olhou para a comida e falou, isso não vai dar, mas dá. Né? Isso dá, mas a gente sempre tem uma ideia de que a comida não vai dar, então a gente pede muita coisa. Então, o que acontece? A maioria dessas pessoas, elas sentam e acham que a comida não vai dar. Então eu vou precisar comer o máximo que eu puder. Por quê? Porque essa comida não vai dar para todo mundo. Sabe? Então, mas você percebe? Sempre sobra comida. Nunca falta. Nunca falta. E não é um milagre da multiplicação, não é nada disso. É que nunca falta comida, realmente. Então, e uma outra coisa que faz com que as pessoas comam dessa forma, muitas vezes são os traumas do passado. Um dia eu estava numa live, eu estava falando eu estava com a Mariane Cardial, e nós estávamos conversando e eu falei assim, olha, você sabe que tem pessoas que muitas vezes elas têm traumas do passado. Às vezes o indivíduo ele já tem uma condição financeira favorável, ele está bem financeiramente, mas ele volta e lembra de traumas da infância, sabe? Então às vezes tem gatilhos de festa de aniversário, festa de casamento, onde ele não podia ir, onde ele ia e não se alimentava direito, né? Na nossa idade era uma coisa incrível, né? Os nossos pais, às vezes você saía e ia na casa de alguém, a pessoa falava assim, olha, você não quer um cafezinho, não quer alguma coisa? Não come nada, não pede nada, sabe? Então, vários amigos meus já comentaram sobre isso, né? Que a gente era bem complicado em algumas situações. E às vezes a pessoa, hoje ela tem capacidade de comprar tudo isso, mas chega no Natal e no Ano Novo, ou então algum período de festa, o indivíduo ele se deprime, ele traz aqueles traumas da infância, toda aquela dificuldade que ele passou com os familiares, e ele projeta naquele momento. E você vê um indivíduo mudado. Você já passou por isso? Coloca aqui se você já viveu isso, se você conhece pessoas assim. Então a gente tem traumas de períodos de tempo, sabe? Tem de festas, de ocasiões sociais. Ixi, vai encontrar família, sabe? Então o indivíduo ele já passa mal. Por quê? Porque ele se lembra que um dia a tia dele estava comendo, a tia dele, paciente, falando comigo, falou, doutor, eu comendo, eu estava feliz da vida, tal, e eu estava ali, a minha tia chegou e falou, fulano, você fecha a boca para comer. E ele achou que estava todo mundo da festa olhando para ele. E ele parou de comer e ali naquele momento instalou um trauma na vida daquele rapaz. Instalou um trauma naquele momento. Ele falou, olha, desde aquele dia, nunca mais eu tive alegria de estar numa festa. Nunca mais eu tive alegria. Então, baixa autoestima, ansiedade, depressão e traumas do passado. Esses
são os sinais e sintomas do comportamento do indivíduo. Agora, nós estamos falando de gatilhos, né? Quais são os gatilhos? Por que o indivíduo ele come escondido, né? Ele come escondido por causa dessa pressão. O que inclui isso? Inclui o estresse, inclui a pressão social, inclui as dificuldades que ele tem na vida, as pressões principalmente negativas. E isso vai impactar a condição alimentar de um indivíduo. Então, tudo aquilo que você passa de dificuldade e você não resolve, ao invés de viver uma experiência, aquilo vira um trauma e aquele trauma se instala e aquilo passa a te dar uma condição de você igual a esse menino. A tia chamou atenção, ele depois disso ele nunca mais teve condições de comer na frente das pessoas e demorou tempo para que ele pudesse entender que o processo poderia ser resolvido de uma outra forma. E nós caminhamos, fizemos muitas dinâmicas e ele foi entendendo aquilo. Agora, a importância de você precisa começar a identificar esses gatilhos. Como é que você faz? Quando você vai na terapia, você precisa contar a tua história. Qual o teu histórico de vida? O que já aconteceu com você? Por isso que quanto mais você fala das suas dores, dúvidas e angústias com o profissional, o teu cérebro muda quimicamente. Eu sempre digo isso, você vai ver sempre eu falando isso. O importante é você falar, você contar a tua história. Então, no dia que você vai na terapia, você vai contar histórias que já se passaram, que você acha que aquilo não atrapalha, mas aquilo tem vários traumas, muita coisa instalada ali, que quando você fala, porque antes, quando você pensa nisso, era o menino, era o garoto, era o adolescente tratando desses assuntos. Agora você é um adulto. Então, quando você vai rever essa situação, você tem uma cabeça de adulto e você tem um profissional te ajudando, te dando condições para que você possa encarar aquela situação. E é muito mais, não é muito mais fácil, mas é bem mais simples para que você possa ver cada uma daquela situação. Por quê? Porque é alguém pegando na tua mão, né? Te trazendo para que você possa lidar com esse comportamento desse comer escondido, de uma forma mais saudável, de uma maneira mais saudável, né? Então, quando você procure um profissional, você precisa disso. Você que está me ouvindo aqui agora, e você que conhece alguém, leve a pessoa, sabe, para que ela possa falar da história de vida dela, do histórico, do que já aconteceu, do que já passou com ela. Quais são os gatilhos? Quais são os traumas instalados na vida daquela pessoa? Para quê? Para que quando ela falar sobre aquilo, é o adulto que está tratando daquela questão. E muitas vezes ele vai olhar e vai dizer assim, puxa, se eu soubesse eu teria resolvido isso com mais rapidez. Porque, gente, tem questões, tem dificuldades na nossa vida que elas se instalam e elas nos atrapalham durante muito tempo. Durante muito tempo. Eu quero contar uma experiência para você. Eu estudava numa escola na cidade de Três Pontas, sul de Minas. E lá eu tinha uma professora que a gente, naquela época, na nossa época, tinha o SPB, né, matemática, geografia, tinha várias matérias que hoje não tem mais, né? A gente cantava o hino nacional, sou dessa época, 60 anos. Então, a gente chegava na escola e você tinha que sentar, né? A professora vinha, você ficava quietinho na sala, ela entrava, né? Ela tinha uma cara enérgica e ela falava muito pouco. E a gente também, o aluno era distante, né? Não era tão próximo hoje, né? Puxa, hoje passou tanto da medida que os alunos até batem nos professores. Naquela época, não, a gente se bobeasse, a gente tomava um beliscão ainda, né? Então, essa professora, ela foi e falou assim, olha,
Estava todo mundo quieto, a gente estava no final da aula, terminando para bater o sinal, lembra? Bater o sinal para a gente ir embora e todo mundo naquela expectativa, né? Caderno, tudo arrumadinho assim tal, pronto para ir embora. Né? Aí ela fala assim, Mauro, quem que lava a sua roupa? Naquela hora, a escola toda, a classe toda começou a olhar para mim. E apagou aquilo da minha memória. Por quê? Porque fechou. Aí eu falei, a minha mãe. E aquilo eu não me lembrava mais, eu só me lembrava desse período. Anos e anos eu levei aquilo na minha vida. E toda vez que as pessoas chamavam assim, ó, você vai ter que falar tal coisa ali. Eu ficava bravo, eu ficava nervoso, porque eu estava me expondo. Eu falei, não vou falar nada não, fala você. Sabe, por que você está me... Mas era um excesso o nervosismo. Aí eu fui tratar isso na terapia. E durante anos, aquilo sempre, sabe, era um gatilho, porque me levava para algumas situações, chamava, Mauro! Eu já ficava assim desesperado quando falava o meu nome. Né? É engraçado, o nome da gente é a coisa mais doce, né? Mas eu passei anos assim. Até que um dia a minha terapeuta falou assim, mas Mauro, o que ela falou depois disso? E, gente, eu não me lembrava. Não me lembrava. Sabe o que ela disse? Depois de anos e anos sofrendo com isso. Ela falou assim, olha a brancura da roupa do Mauro. Olha só a brancura da roupa do Mauro. Mas isso foi numa dinâmica que eu fiz na terapia, que aí a psicóloga me fez evidenciar isso. Foi um dia mágico que eu pude desinstalar aquele trauma de infância. Eu pude desinstalar aquilo, gente, foi mágico, mas eu tive que ir lá e tratar dessa situação. A psicóloga pegando nos meus braços e eu tratando daquela situação. Mas uma coisa viva, quando eu falei, ela falou isso, eu não tinha me lembrado, porque desde aquele dia, e demorou quanto tempo? Eu me lembro que eu tinha mais ou menos uns 45 anos quando isso aconteceu, quando eu pude me libertar desse ponto. Então, olha só o quanto é importante esse tipo de coisa. Né? Isso é um dos. Né? Então, e ela, quando ela falou, olha, eu disse para ela, não, ela falou assim, olha a brancura da roupa do Mauro. E hoje, essa professora, e depois um dia, eu estava conversando com uma amiga daquela época, ela falou assim, Mauro, a fulana de tal falou assim, olha, ela elogiava você, falou, olha, aquele menino, ele ia com uma roupa, era branquinha a roupa dele, ele não sujava, né? Eu falei, gente, olha só, a vida inteira eu achando uma coisa, eu pensando em uma coisa, e tem esse processo de libertação através da terapia. Então, qual que são as consequências físicas e emocionais que traz pra gente? Né? Tem problemas na saúde física, sabe? Você vai ter, isso te traz assim, te traz problemas graves, te traz uma questão, a obesidade, você começa a comer por aquilo. Quando tem um trauma que você não consegue resolver, para resolver você começa a comer. Você entende? Tudo que acontece, você volta naquela dor, você não lembra do que aconteceu, mas a dor é a mesma. A saúde emocional, isso atrapalha você, né? Então, esse ciclo de culpa, esse ciclo que afeta a tua saúde mental, você tem estresse, você tem vergonha, sabe? A culpa e a vergonha é terrível. Por quê? Porque você se prende em você mesmo, né? Essa vergonha, ela vem frequentemente, ela acompanha você, ela anda atrás de você, e isso começa a se instalar na sua vida para tudo, para todas as coisas. E aí você começa a repetir esse padrão em todo lugar. Então, você vai se relacionar com alguém, você não tem condições. Sabe, passa a ter vergonha das pessoas. Você passa a ter vergonha no teu trabalho, você passa a ter vergonha em tudo. Você vai sair com uma pessoa, com uma mulher ou com um rapaz, você começa a se anular e você acha que o mundo te olha daquela forma. Aí, o que vai acontecer? Você vai
como a comida é a coisa mais prática e mais fácil para nós, nós vamos comer. E como comer em público a gente não tem mais essa condição, a gente passa a fazer o quê? Comer escondido. Comer escondido. É isso. Bom, para você que está entrando, nós estamos falando a respeito disso, tá? Comer escondido e quais são as implicações. E fica aí conosco, porque se você já teve essa experiência, se você conhece alguém, eu queria que depois você pudesse pedir para entrar e contar um pouco sobre isso, se a gente tiver condições de poder interagir um pouquinho, tá bom? Agora, quais são os impactos na vida diária e nas relações pessoais? Uma delas é o isolamento social, né? Você não tem mais conexão com as pessoas, dificulta ter essa conexão. Você não quer mais entrar em contato com ninguém, você passa a querer ficar sozinho. E com você mesmo já é uma dificuldade. Você com você mesmo já é uma dificuldade. Por quê? Porque você desenvolve em você uma acusação, né? Uma culpa, e sempre que você cai, sempre que você dá aquela derrapada, você fica mal e você fica prejudicado, né, mentalmente. Atrapalha a tua saúde mental. Um outro impacto nas relações pessoais. Se você busca isolamento, as pessoas às vezes ela começa a achar que você é um cara chato e às vezes você só está querendo pedir socorro e você não tem condições. Você só está fugindo de você mesmo. Só que você não tem condições. Onde você vai, você se leva junto. Só que hoje em dia é muito difícil, porque cada um projeta em si mesmo as condições do outro, a dificuldade do outro. As pessoas olham para a gente, né? Você mesmo, quando você olha para as pessoas, se você não estiver bem interiormente, você vai projetar na pessoa. Se você não estiver bem, você vai ver ela, né, numa condição contrária a você. Não tem aquela frase milenar: se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo vai ser bom. Mas se os seus olhos forem ruins, tão grandes trevas há dentro de você. Isso é milenar. Então, esse impacto nas relações pessoais, isso vai levando a um mal entendido, né, em relação aos familiares, em relação aos amigos, e isso prejudica você. Prejudica a tua relação. Por quê? Porque as pessoas não sabem o que está acontecendo e elas vão interpretar da maneira que elas quiserem. E nas interações sociais, né? Impacta em você não ter qualidade de vida. Não ter qualidade de vida no quê? Nas tuas relações. Você começa a não manter as relações. Você arruma um namorado, uma namorada, e aí, às vezes, no primeiro momento, você vai ficar com a pessoa porque tem aquela coisa do novo. Mas daqui a pouco, a pessoa já não quer mais ter aquela relação com você. Por quê? Porque começa a evidenciar aqueles vícios, aquela dificuldade sua de não poder se relacionar. Então o indivíduo, o que ele faz? Ele se afasta de você. Você arruma um amigo, tá tudo bem no começo, é novidade, mas dali um pouco você não tem mais sustentação nas suas relações. Você passa a não poder manter em qualquer lugar. Você está trabalhando, você começa a desenvolver o teu trabalho, você aprende o fluxograma da empresa, mas dali a pouco você começa a deixar para trás. Então, tem essa interação social não tem sustentação, tá? Agora, como é que você reconhece essa necessidade e você pede ajuda? Responde aqui para mim que eu queria ver uma coisa. Vocês são pessoas... Como é que é pedir ajuda para você? Você tem facilidade de pedir ajuda? Me conta aqui, nós temos algumas pessoas aqui, deixa eu dar uma olhada. Facilidade de pedir ajuda. Quem poderia dizer aí, olha? Vamos lá.
Olha, tem algumas pessoas... Ah, Elaine tá aí também, Elaine. Você não tá participando, hein, Elaine? Quem pedir ajuda... Ó, bariátrica sã. Algumas pessoas que fazem bariátrica ficam com vergonha de comer algum doce ou pizza, por exemplo, na frente de familiares e amigos por causa de julgamentos, de falarem. Mas você pode comer isso? Olha, tá vendo? É aquilo que eu disse, né? Quando você muda um pouco, quando você... O obeso, ele tem que carregar uma bandeira, né? E aí, quando ele muda, as pessoas começam. E tem esse julgamento, né? Você pode... Ah, você está comendo... Pô, você não pode comer mais isso, para com isso, tal. A Patrícia, hoje operada há quase 3 anos, também evito pelo julgamento que o bariátrico sofre. Olha só, junto com o julgamento, chega a sentença bem definida. Vai engordar tudo de novo. Olha só. A Elaine, muito difícil enfrentar os comentários maldosos, principalmente quando afirmam que vai engordar tudo de novo. É isso mesmo. Exatamente. E é interessante porque as pessoas, elas têm uma capacidade de oprimir a gente, né? Andressa, sim, concordo, porque sempre alguém vem com a história de que vamos ganhar todo o peso que perdemos e sempre nos julgam. Olha só, muito bem, muito legal, maravilhoso a participação de vocês. Então nós vamos falar um pouquinho de reconhecer a necessidade de ajuda. A questão do vício ou de uma condição de transtorno, ela é sempre muito difícil. Eu tomo sempre a base de um indivíduo na família que ele é adicto, que ele é viciado em bebida alcoólica. É muito difícil isso por quê? Porque para ele entender, para ele compreender que ele é um adicto, que ele é um dependente, demora. Você vê que muitas vezes você pergunta para ele assim, se quiser você para de beber? Para, eu paro. Mas por que você não? Então tenta, para. Quando ele tenta, ele percebe que ele não consegue. E aí quando ele começa a ter essa percepção, aí ele começa a entender. Isso começa a abrir um leque, uma portinha pequenininha na cabeça dele, para ele entender que ele vai ter problemas, que o problema dele ele tem um problema sério. E isso acontece com todos nós, em qualquer instância de você entender quais são as tuas dificuldades, né? Todos nós, gente, todos nós temos questões, temos problemas, temos vícios, temos transtornos. A diferença é que alguns são aparentes e outros não, né? Nós falamos sobre isso no teste de anabolizante. Algumas pessoas são pegas e outras não são. Essa é que é a diferença. Por isso que é muito importante, eu queria deixar aqui para você, cuide das suas questões. Por isso quando eu digo assim, ó, invista em você, faça terapia, é que você tem que cuidar. Desculpa. Você tem que cuidar da sua vida, das suas questões, porque você tem dificuldades. Você pode ser adicto à bebida, você pode comer em excesso, você pode usar drogas, né? Algumas pessoas são afoitas na sexualidade, cada um tem um problema. E é assim, para que a gente cresça, a vida nos proporciona isso, porque senão você não evolui. Se você não tem nada, já está pronto, pode, né, pôr para subir. A minha esposa me fala, subir de arrasto, né? Tá pronto. Então, cada um tem uma questão, por isso, invista em você, faça terapia. Então, o primeiro passo que o indivíduo tem é ele se conhecer.
que existe um problema, ele tem que perceber que existe um problema e precisa reconhecer aquilo, precisa fundamentar aquilo, tem que ter aquilo é o primeiro passo inicial para a cura dele. Em qualquer situação. Você, quando foi fazer a cirurgia bariátrica, você já tinha passado por várias outras etapas. Você fez inúmeros acordos com as pessoas, com o teu nutricionista, com o teu endócrino, com o teu educador físico, e você não cumpriu nenhum deles. Você fez vários, até você perceber que você não tinha nem consciência que você tinha uma doença incurável. Porque isso tá aflorando agora. Mas antes você não tinha nem consciência. Agora que você percebeu. E aí, quando você percebe, como é que foi para você fazer a cirurgia? Quantas etapas que você teve que vencer? A família, às vezes a família é contra, o namorado é contra, o esposo é contra, a esposa é contra, sabe? Você mesmo tinha uma mentalidade como esses influencers agora que estão jogando a toalha, né? Que falava, olha, a obesidade é isso, tal, tem que me aceitar. Daqui a pouco a pessoa começa a ter um infarto, tem um princípio de infarto, tem alguma coisa em decorrência da obesidade. Ela tem que abrir mão daquela bandeira e tem que jogar fora. Mesmo que ela perca milhões de seguidores. Mas é a saúde dela. O que adianta ganhar o mundo inteiro e morrer? Então, você precisa reconhecer esse problema. Precisa entender, você que está me ouvindo agora, você já fez várias dietas, você já tomou medicamento, vários medicamentos, caro, já pagou muito por isso. Você até já teve algum procedimento cirúrgico, de estético. E não aconteceu nada. Pare e pense que talvez seja o momento de você entender que você tem uma doença incurável. A importância do apoio. Quem que são as pessoas que estão próximas de você? Quem que são as pessoas que estão à tua volta? Olha, nós estamos vendo aqui, olha, a Andressa falando, a Elaine falando, né? Olha, é unânime, né? A Patrícia falando, é unânime que as pessoas falam, elas cobram da gente. A bariátrica da Sam falando, as pessoas cobram. Quem que são as pessoas que estão próximas de você, os teus amigos? Se esses amigos não estão te dando apoio, saia desse lugar. Bata a sandália dos teus pés, o pó e saia, vá para outro lugar. Por quê? Porque você precisa de apoio. Você precisa de uma rede de apoio. Por quê? Porque esse é o momento onde nós ficamos sozinhos. E isso faz a diferença. Isso faz muita diferença. Você ter uma rede de apoio. E isso é o início do processo, é você procurar ajuda nesse sentido, né? Então, a cura, ela é vital. Então, assim, você precisa buscar essa cura, buscar essa... quando eu digo cura, eu digo que você... É todo um início, né, de você entrar nesse processo. Porque mesmo nós sabemos que a obesidade, sendo uma doença incurável, mas ela é estancável. Você entendeu? Então, você pode ser uma pessoa com uma obesidade controlada. Você pode ser um obeso com obesidade controlada. Você nunca vai ser um ex-obeso, né? Assim como um adicto nunca é um adicto, nunca é um ex-fumante, né? Um drogado. Ele vai estar sempre naquela condição, que é sempre o primeiro gole, sempre a primeira fumada, né? O primeiro trago. Então, buscar essa questão da ajuda. Tem uma coisa interessante. Olha, gente, vocês que estão aqui, pode colocar os comentários que na medida do possível eu vou olhando, tá? Na medida do possível eu vou olhando. Olha só, Patrícia. Para o senso comum, bariátrica é milagre. Sabemos que vai muito além disso. Exatamente. A bariátrica, ela é uma matrícula, né? Ela é uma matrícula. Ela nós costumamos dizer que assim, a bariátrica é uma ferramenta maravilhosa que ela vai te dar
mais tempo de você ter condições de decidir o que você quer. Por quê? Porque quando você faz as pessoas às vezes fazem uma dieta, né? E elas perdem um volume de peso maravilhoso. 20, 25 quilos, 30. Mas quando elas param de tomar medicamento, no outro dia, o organismo ele já vai se adaptando, ele já vai te dando mais fome, e ali a recidiva, o reganho de peso, ele é muito rápido. Então você passa de um período, aquilo que você perdeu, você ganha o dobro, né? Por quê? Porque o corpo precisa guardar. Ele entendeu que você teve um trauma e precisa guardar aquilo. Então, para muitas pessoas, a bariátrica é um milagre, mas ela é esse início. Por quê? Porque ela vai te dar mais tempo. Tem os processos, eu costumo falar para os meus pacientes, os processos, porque você tem a dieta líquida, a dieta pastosa, depois tem o entremeio, né? De você poder comer um pouquinho de pastosa, um pouquinho de alimento sólido, então depois você vai mudando, e nesse meio tempo você tem dumping, tem talo, você tem uma série de coisas que vai contendo, né, o teu íntimo, aquilo que está assim, ainda ali soterrado, né? Aquele Mauro, aquele Paulo que está ali guardadinho. Por quê? Porque ele está ali quieto. Então, esses processos vão te ajudando. Sabe, de você não poder, é diferente como você faz uma dieta, depois você come normalmente, mas a bariátrica não, ela te dá esse período, e depois você, o que acontece? Você começa a se ver, você começa a ter sensações maravilhosas, porque às vezes o indivíduo, ele nunca foi magro, e ele começa a gostar daquilo, ele começa a ter mobilidade, começa a andar, sabe, ele nunca correu, às vezes o indivíduo nunca viu depois anos sem ver os órgãos, né? Sem ver as partes íntimas dele, ele começa a ter aquela relação. Ele começa a ver que as pessoas olham para ele, que as pessoas gostam daquela beleza que estava ali, que estava escondida. Ele começa a ter muitas sensações. Isso é fantástico. Então ele começa a entender que se ele se esforçar um pouquinho, ele pode trocar tudo aquilo pelaquela desgraça que ele vivia. Isso é maravilhoso. Então ele começa a ter sensações que ele nunca teve, e aquilo começa a elevar, a dar forças, E ele começa a viver coisas que ele nunca viveu. Por isso que muitas vezes, quando o indivíduo está sem terapia, ele descamba, né? Aí ele já se entrega para o mundo. Por isso que tem que ter. Então, não é um milagre, mas é um momento onde o indivíduo tem sensações maravilhosas. E se ele aproveitar aquilo é o início de uma caminhada. Por quê? Porque depois ele está bem, ele vai tratar das sobras de pele, ele vai entender que tudo aquilo ali é fruto desse trabalho que ele iniciou, depois passa pelas sobras de pele, tira, fica melhor ainda e vai dar prosseguimento à sua vida. E vai entender. Então, a bariátrica ela não é um milagre, mas ela é a ferramenta, uma das ferramentas que inicia você, batiza você e mergulha você para um momento assim que você vai ter uma imersão maravilhosa para todo sempre, se você se cuidar. Mas vamos lá. Quais são as estratégias para a gente abrir um diálogo? Por quê? Porque se o indivíduo está comendo escondido, se ele está envolto a culpa, a várias dificuldades, como é que nós vamos entrar em contato com essa pessoa? Como é que o indivíduo vai poder expressar preocupação de uma maneira suave? Como é que eu vou poder falar com a pessoa, que eu vou poder falar com alguém a respeito daquilo que eu estou vendo nele, né? De um amigo, como é que eu vou conversar com ele? Eu preciso ter um tempo, ter um período para estar com alguém, para dizer para a pessoa, para falar com ela, olha, eu estou percebendo isso. E essas coisas a gente não fala no meio dos outros, a gente não expõe a pessoa, a gente tem um clima, a gente cria esse clima
para que o indivíduo possa confiar em você, para que possa ter um diálogo aberto e honesto, né, para tratar daquilo, para que você possa ajudar o indivíduo. Por isso que a melhor pessoa para fazer isso é um profissional. Porque você já parou? Quando você vai falar com um amigo seu, com uma amiga, o que acontece? A pessoa tem um problema pior do que o seu. Você vai falar assim, olha, eu tô com problema, sabe? Meu trabalho tá uma dificuldade. A pessoa nem deixa você falar, ela fala, ixi, cara, eu sei o que você tá falando. Meu chefe tá enchendo o meu saco por uns retornos que eu tenho que dar para ele. Pronto. Daqui a pouco você vira o ouvinte da conversa. Não é assim? Na maioria das vezes? Por isso é que tem que ter um profissional que vai ter essa dinâmica, vai ter essa estratégia, vai ter aquela forma de lidar com o indivíduo. Por quê? Porque ele tem uma escuta ativa. A escuta ativa é de você poder entender, ouvir o indivíduo na sua mais profunda entranhas, aliás. Ele precisa falar para você o que leva ele precisa entender primeiro, sabe, qual foi o ponto lá na escola, quem que lava a tua roupa? Sabe, foi ali, instalado ali, foi ali. Tá, mas o que aconteceu depois? Você tem que saber. O indivíduo precisa ter espaço, precisa ter tempo, para ele ter coragem, porque a gente não tem coragem de voltar naquele ponto. A gente tem medo, mas você já é adulto. Confia. Por isso é que tem que ter um profissional. Tem que criar um espaço seguro. O espaço seguro é o consultório, é a sala de terapia, independente da dinâmica que está sendo realizada lá, qual que é a linha de atendimento, sabe? Esse é o espaço seguro, onde o indivíduo pode ser acolhido, fundamentalmente acolhido, onde o indivíduo pode parar para pensar, onde ele pode discutir as questões mais delicadas e mais sensíveis que pega. Por quê? Porque muitas vezes, quando você fala para alguém assim, mas isso aí você resolve, isso aí fulano de tal, mas isso aí eu já fiz. Para você é assim, para você, mas para o outro não, para o outro pode ser a pior barreira da vida dele. Você entende? E as pessoas não estão preparadas para isso. As pessoas não estão para isso. Hoje você tem pessoas que você chega, toma uma cervejinha, paga para ele, tal, ele paga para você, tá tudo certo. Mas para ouvir essas questões, elas são muito profundas. Por isso é que você precisa de um espaço que possa fazer com que você expresse as suas preocupações e com que você tenha um lugar seguro para tudo isso. Agora, quais são os recursos disponíveis para que você trabalhe em tudo isso, né? Quais são os recursos, quais são os suportes disponíveis, né? Então, nós contamos muitas vezes com grupos de apoio. E esses grupos, eles vão muito longe. Às vezes o indivíduo, ele participa de um grupo de futebol que ele joga todo domingo. Ali já é um grupo de apoio que eles têm que estar, ele tem que poder sair do estar escondido. Presta atenção, que nós estamos tratando aqui do comer escondido. Ele precisa voltar para a sociedade. Ele precisa se enturmar, ele precisa ter pessoas que ele saia, que ele divida, que ele dá um tropeção na hora do futebol. Alguém pega ele e cuida dele e leva lá para o banco e fala, pô, você está bem? Ali já começa, já instala algo de cuidado, ele já começa a associar as coisas. Olha só como é lindo isso. Por isso que você tem que estar junto com as pessoas. Então tem que ter esse espaço, né? Tem que ter um espaço que ofereça um atendimento seguro, um atendimento onde as pessoas compreendam, onde as pessoas estão juntos. Esses grupos de apoio, tem muitos grupos de apoio, né, que se juntam. Eu vejo amigas minhas, psicólogas, que falam, olha, tem o GAP, tem o grupo aqui e tal, né? Vejo a Sônia falando muito disso, tem vários grupos de apoio que se trabalham para isso,
onde a pessoa traz uma questão e aquela questão ela trabalha com todas as pessoas, porque o indivíduo se ele tem uma experiência ali, ele fala, olha, eu fiz assim. Talvez uma pessoa, ela está com o mesmo problema, e na casa dela está acontecendo a mesma coisa. Ela fala, mas se o indivíduo fez assim, eu acho que eu também posso fazer. Então esses grupos de apoio, eles são fantásticos, eles nos ajudam muito num primeiro momento, até você trazer a tua questão individual. Uma outra coisa é a terapia individual que você precisa fazer. Precisa falar das suas dores, angústias, você precisa contar, precisa trazer tudo isso. E hoje, gente, é incrível quando a gente ainda vê pessoas que têm a terapia no senso comum, como foi dito aqui, que a pessoa diga assim, olha, a terapia é só para gente com problema, que tem problema na cabeça. É incrível que até profissionais da saúde ainda pensam assim. Você acredita? Até profissionais da saúde ainda pensam dessa forma. Ainda pensa assim. Então, a terapia individual é muito importante para tratar esse comportamento escondido, porque é ali que você vai poder desenvolver uma estratégia de enfrentamento dessas questões. Ali que o indivíduo vai poder ouvir que ele pode fazer assim, assim, assim. Ó, vamos tentar dessa forma. Né? As pesquisas mostram que a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, é uma das linhas de ação que tem um resultado fantástico em relação a isso. Então o indivíduo ele vai poder praticar, ele vai poder fazer diferente. Né? Não tem a frase que, olha, se você quer fazer, quer atingir objetivos diferentes, você precisa fazer coisas diferentes. E tem também esses programas de reabilitação, onde o indivíduo pode ficar imerso e se tratar. Então, recursos de suporte disponíveis. Grupos de apoio, terapia individual e os programas de reabilitação. Agora, qual que é o papel dos profissionais de saúde mental? O que é importante a gente... o que nós podemos fazer? Nós podemos identificar esse comer escondido. Como é que nós vamos identificar isso? Né? O profissional de saúde mental, ele vai ajudar o indivíduo a reconhecer, a ter contato consigo mesmo e reconhecer que ele tem um comportamento que prejudica ele. Você tem um transtorno. Transtorno é o quê? É tudo aquilo que torna a sua vida impraticável. É tudo aquilo que mexe no teu entorno. É tudo aquilo que não deixa com que você esconda as tuas questões para tratar na onde precisa ser tratado. Você já está se expondo ali. Então, é importante que um profissional possa ajudar nesse sentido. Ele vai ajudar no processo de tratamento e de apoio, porque tudo nós precisamos desse apoio. Então, é o profissional de saúde mental que vai te dar o apoio. Os familiares, eles são orientados pelos profissionais de saúde mental. Eles são orientados, olha, é assim que você precisa fazer, é assim que você precisa agir. Porque em casa, puxa, as pessoas, elas nos massacram querendo nos ajudar, não é assim? O teu amigo, ele fala pra você, ó, você vai voltar a engordar. E na cabeça dele, ele acha que ele tá fazendo bem pra você. Você não vai comer, não, olha, dá uma pressão. E tem uma outra coisa, o desenvolvimento de estratégias, né? Para que o profissional de saúde mental é que sabe, ele estudou para isso, ele passou por anos, ele passou por estágio, por residência. Então ele vai poder te ajudar de uma forma coesa, de uma forma inteligente, de uma forma lógica e de uma forma baseada na ciência. Por que na ciência? Porque teve várias pesquisas de tudo aquilo que já aconteceu, que deu certo. O profissional vai usar isso. Ele vai usar isso.
Agora, os benefícios da terapia no acompanhamento psicológico. O que você vai encontrar, agora falando um pouco a respeito desse processo mais junto, né? Mais junto. Você vai encontrar esse espaço seguro. Você que está aqui me ouvindo, está procurando esse espaço seguro para você expressar as suas emoções, você encontrou. Você está ouvindo eu te falar. É na terapia que você vai encontrar. Tá bom? Lá na igreja você vai tratar das suas questões espirituais, né? Lá no campo de futebol você vai ganhar condições de você ser um grande atleta, ou então no esporte, para tratar do teu físico. Né? Quando você vai num profissional, você vai físico, mental, emocional, essencial. Você vai nessas 4 faculdades, a parte emocional é na terapia. É ali que você vai ganhar essa condição. É ali que você vai ter um espaço seguro. É ali que você vai desenvolver a tua autoconfiança para lidar com tudo isso, para lidar com esse comer escondido. É lá que você vai tratar disso. É lá que você vai ter aprendizado e você vai ter habilidade. Por quê? Porque a terapia, ela te ajuda a isso. A terapia, presta atenção, nós costumamos dizer que a terapia é o seguinte: tem um terreno que ele é arenoso, ele tem buracos. Essa luz é a terapia que ilumina o terreno para que você possa passar. Essa imagem é fantástica. Guarde ela para que você não se esqueça. A terapia é isso. É uma luz nesse terreno para que você possa atravessá-lo. Tem buracos, tem uma série de coisas que você ainda corre o risco de cair, mas você está ali. Você entende? Então você cai no caminho, levanta e continua no caminho. Eu queria só dar uma paradinha para eu ler aqui alguns depoimentos do pessoal que está participando. Porém, após resolver operar e perceber que era apenas um começo, criei coragem, Elaine está falando, para pedir ajuda, mas por receio de críticas, procurei ajuda de profissional, porque é um tratamento. Oh, muito bem. Deixa eu ver aqui. Olha, a Elaine dizendo, ó, sempre tive receio de pedir ajuda. Andressa é fechada para pedir ajuda. Muito bem, pessoal. Eu já estou terminando. Fica aí comigo, já estou terminando, tá? Será que eu consigo receber alguém aqui que quer dar um depoimento? Não sei como é que vocês estão aí. Essa plataforma é nova do Instituto do Dr. André Araújo, eu não estou acostumada com ela, mas será que eu posso receber alguém aqui? Se alguém pedir para entrar. Será que eu posso receber alguém? Tem alguém aí que poderia dar o seu testemunho, pessoal? Quem que está por aí que pode entrar? Se dessa vez não der certo, depois a gente vê essa possibilidade, né? Nós estamos finalizando. Doutora Mônica Madeira entrou também, olha só. Tem um pessoal interessante aqui que podia entrar para participar, para nos... Vera Mioto. Bom, será que tem alguém que quer entrar para falar um pouquinho da sua experiência ou não? Deixa eu ver aqui. Não precisa ser essa falta de educação não, viu, gente? Não precisa ser mal educado não, é um de cada vez. É um de cada vez. Vocês estão muito mal educadas. Bom, eu estou finalizando aqui. E eu queria... nós temos um tempo que já passou aqui, tem muita coisa para a gente trabalhar um pouco.
em relação a isso. Eu acho que numa próxima vez a gente fala mais sobre isso, né? Eu queria que vocês pudessem refletir um pouquinho nesse